Meu nome é Leonardo Borges Pereira. Eu estou fazendo esse vídeo para inscrição no processo Simples Simplificado da Secretaria Estadual de Educação e Cultura do Estado do Paraná, na fase Educação Básica, Ensino de Ciências e Biologia. Na aula de hoje a gente vai aprender sobre teoria celular, citologia, o que é célula, o que são organelas, o que tem dentro de cada célula. Acompanhe aqui comigo que hoje você vai aprender tudo isso e muito mais. Hoje, a teoria celular só é possível ser estudada graças aos avanços na microscopia. Dentro da teoria celular existem alguns postulados importantes, que são os seguintes: todos os seres vivos são constituídos por células. As atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior da célula. Então, lá dentro da célula ocorrem processos químicos e físicos que fazem com que aconteça a vida, com que tenha-se vida. A outra teoria é que novas células só surgem a partir de células pré-existentes. Então, para você ter uma célula, você precisa de outra célula. E aí você tem outra célula e outra célula. Então, a partir de uma célula, você tem várias células. Elas só existem a partir de outras células. E a célula é a menor unidade da vida. Então, a célula é a vida. Dentro dela tem vida, que faz com que nós tenhamos vida também. Existem dois tipos de células. São importantes para você aprender. São as procariontes e as eucariontes. Hoje a gente vai focar mais nas eucariontes. Mas para você entender, eu quero que você saiba o que significa, o que são essas células procariontes. As células procariontes são as células que não têm envoltório nuclear. Como assim? Como é que não tem envoltório nuclear? A célula, como eu posso usar de exemplo, as bactérias. Elas não têm um núcleo definido igual as células eucariontes. O núcleo delas é por todo o envoltório da célula. Então elas não têm uma área que delimita o que é um núcleo. Então, ao contrário das células procariontes, as células eucariontes são caracterizadas por ter esse envoltório nuclear, que antigamente eram chamados de cariotecas. Daí vem o nome cariontes, né? Procariontes, eucariontes. Então essas células eucariontes, elas têm esse envoltório nuclear que delimita o que é um núcleo. A célula, ela possui uma membrana plasmática. Como é que eu posso lhe ajudar a entender melhor? Você sabe o ovo de galinha, aquele que tem lá na sua geladeira, da galinha mesmo. O ovo de galinha, quando você abre ele, quando você coloca ele na frigideira, antes dele começar a fritar, você vê que ele tem um envoltório, uma camada que mantém o ovo dentro daquela parte que é dele, né? Até que ele comece a fritar, começa a ficar branco, aí a parte amarelinha também. Então você consegue ver uma pequena camada, uma pequena película que é bem fininha, bem fininha. É a mesma coisa na célula. A nossa célula, ela tem esse envoltório que a gente chama de membrana plasmática. A membrana plasmática, ela tem duas funções. Ela tem a função de proteger e de dar estrutura para a célula. Ah, mas ela protege do quê? Ela protege de outros indivíduos adentrem a célula através da membrana. Então, em volta dessa célula, ela tem essa membrana, e essa membrana, ela tem processos químicos que vai impedir que entre qualquer indivíduo parasita, que entre algum vírus, ou que até mesmo saia organelas de dentro da célula. Então ela tem essa função de proteção. E ela também dá estrutura, ela delimita o tamanho da célula, o local que a célula está estruturada. Dentro da célula, a gente tem um líquido que a gente chama de citoplasma. Esse citoplasma é a maior parte da célula, o maior volume da célula. O citoplasma, ele é a porção mais volumosa da célula. E lá nesse citoplasma são encontradas as organelas, que são as que dão as funções para as células, correto? O citoplasma, ele é composto por uma matriz viscosa e semi-transparente. Então a gente não consegue ver a olho nu. Quando a gente coloca ele na lupa, no microscópio, a luz vai atravessar e por ele ser semi-transparente, a gente consegue ver e determinar o que é o citoplasma ali dentro daquela célula.
Então, como eu disse, o citoplasma, dentro do citoplasma tem as organelas. A gente vai estar falando um pouquinho sobre cada uma rapidamente, porque são bastante complexos as funções dela, mas a gente vai ver um pouquinho o que cada um faz e quais são, tá bom? A mitocôndria é responsável pela respiração celular. A mitocôndria é quem produz a energia da célula. Então, graças à mitocôndria, dos processos que acontecem dentro da mitocôndria, é que a gente tem a produção de energia para que aquela célula seja viva, que ela tenha vida e que ela consiga realizar outros processos que são extremamente importantes para o nosso organismo. A gente tem também o retículo endoplasmático, que existem dois tipos, tá? Que é o liso e o rugoso. Cada um tem uma função diferente. A função do retículo endoplasmático liso é a produção de lipídios, que irão compor a membrana celular. O lipídio, então, lembra gordura, que faz a proteção da nossa célula. E a função do retículo endoplasmático rugoso é a síntese de proteína, então é a quebra das proteínas para a produção de energia. Uma outra organela que está ali próximo ao retículo endoplasmático rugoso, que tem a função de exportar e armazenar as proteínas que foram sintetizadas por ele, é o complexo de Golgi. Eu gosto de falar que o complexo de Golgi parece um sinalzinho de Wi-Fi, que a gente lembra, a gente vê, a gente fala assim, olha, parece um Wi-Fi que tem dentro da célula. Esse é o complexo de Golgi, que é a organela responsável por armazenar e exportar as proteínas que são sintetizadas pelo retículo endoplasmático rugoso. Os ribossomos são organelas que são responsáveis por ajudar a síntese de proteína. Provavelmente quando você vê uma imagem de uma célula, você vai ver o retículo endoplasmático rugoso e aí você vai ver pequenas bolinhas. Essas bolinhas que fazem com que o retículo endoplasmático seja rugoso, e esses ribossomos auxiliam a síntese de proteína que acontece no retículo endoplasmático rugoso. Aí nós também temos os lisossomos. Os lisossomos, eles são responsáveis pela digestão celular. É tipo o estômagozinho que tem dentro da sua célula. Esse lisossomo, ele é responsável por digerir os nutrientes que não são desejados pela célula, que não são mais necessários, que foram liberados e não são mais usados dentro da nossa célula. Os peroxissomos, eles são responsáveis pela oxidação do ácido graxo. Esse ácido graxo, ele ajuda na respiração celular, então ele auxilia a mitocôndria a fazer a respiração celular. Além disso, ele ajuda na síntese de colesterol. E para finalizar, a gente tem agora o núcleo, aquele que eu falei que diferencia as células procariontes das eucariontes. Então a gente tem o núcleo celular. O núcleo celular, ele é representado por uma sala de comando. Você já assistiu aqueles filmes interestelares que tem uma sala de comando, que tem a nave? Então, o núcleo, ele é basicamente essa sala de comando. Então, no núcleo celular é que ocorre a divisão celular. Então, a partir do núcleo é que a célula vai se dividir e formar outras células a partir de uma célula já pré-existente. Então, dentro do núcleo vai começar o processo de divisão celular, assim formando outras células, ok? E é no núcleo que a gente também encontra o DNA. É lá no DNA que tem todas as nossas informações genéticas. É quase como se fosse uma lista de tudo que a gente tem. Fulano tem um olho azul, fulano tem um olho verde, fulano tem o cabelo preto, fulano tem o cabelo enrolado, cabelo liso, ele é alto, ele é baixo, ele é branco, ele é preto. Então é lá onde tem todas as nossas informações genéticas, ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Deixo para você aí na descrição do vídeo uma atividade para você estar reforçando o conteúdo. Resolve as atividades, não cola e depois você vai lá no primeiro comentário fixado onde tem as respostas para você saber se você acertou. E até já. Tchau, tchau.